Olá pessoal, Celso Mosna aqui novamente. Hoje quero lançar um desafio com o meu seleto e amado ouvinte. Um alcoólatra nunca assume que é viciado em álcool, não é mesmo? E se eu falar que vocês todos que me escutam estão viciados no trigo e seus derivados, o que vocês falariam? O Celso enlouqueceu, não é verdade? O lance é o seguinte: caso você não queira acreditar em mim, não vai ser difícil ficar sem esse ingrediente por 30 dias. Mas não se esqueça de todos os seus derivados, pães doces, salgados, bolachas, pizzas, bolinhos recheados, entre outros. Se você quiser acrescentar a esta lista os açúcares e o leite e seus derivados também, a recompensa será muito maior. Agora você deve estar se perguntando, qual a recompensa? Além de você perceber que estes 3 ingredientes te viciam em muito, você vai perder peso, mesmo sem fazer exercícios físicos, e sua compulsão alimentar vai diminuir bastante, principalmente no horário noturno, fora os outros benefícios que você vai perceber no seu corpo. Além de diminuir o seu triglicérides, sua pressão vai normalizar, entre outros males que ainda não foram diagnosticados e que você nem sabia. Com isso você vai conseguir tomar as rédeas de sua vida, daqui para frente, caso queira continuar por mais alguns meses sem consumir nenhum tipo desses 3 ingredientes. Mas lembre que a volta aos mesmos inicia todo o processo novamente, aquele já explicado no podcast da alimentação. Nos primeiros dias, você vai sentir uma abstinência que nem um viciado em droga sente, quando vai para uma clínica se tratar. No seu caso, esta abstinência pode ser até pior do que um viciado em drogas, mas logo passa e você consegue controlar essa ansiedade e um pouco desta turbulência emocional. Mesmo porque você deve considerar que ele não é viciante, e este é o desafio. Agora deixei você assustado, não foi? Mas é isso que acontece. Quanto mais tempo você não se livrar destes 3 ingredientes e seus derivados, menos tempo de vida e mais doenças você vai ter ao longo de sua vida. Isto do que eu estou falando se resume na história do sapo. Você coloca o sapo na água fervente e instantaneamente ele vai pular. Agora, se você colocar o sapo na água fria e deixar ela esquentar aos poucos, quando o sapo tentar pular, já será tarde demais. Faça isso por você e por toda a sua família. Vocês, pais, que têm crianças pequenas em casa ou adolescentes, não vão querer isto para os seus filhos, pois para mim a família vem em primeiro lugar. Vou ler um texto agora que faz parte do livro Barriga de Trigo, do autor William Davis. O escritor é americano e relata suas experiências com o trigo e seus pacientes. Aí você vai entender do que eu estou falando. Eu vou deixar na descrição deste áudio o link para o acesso gratuito ao PDF do livro, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Então vamos lá, sem mais delongas. Ei cara, está a fim de umas exorfinas? As propriedades viciantes do trigo: compulsão, sintomas de abstinência, delírio, alucinações. Não estou descrevendo doenças mentais, nem uma cena de Um Estranho no Ninho. Estou falando desse alimento que você leva para sua cozinha, compartilha com os amigos e mergulha no seu café. Examinarei por que o trigo, por seus efeitos intrigantes sobre o cérebro, efeitos que ele compartilha com as drogas opiáceas, é o único entre os alimentos. Tais efeitos explicam por que algumas pessoas enfrentam uma dificuldade incrível para eliminar esse cereal de sua dieta. Não se trata apenas de falta de determinação ou de conveniência, nem do fato de ser difícil romper um hábito arraigado. Trata-se de cortar relações com algo que tem um domínio sobre sua psique e suas emoções, que não é diferente do domínio que a heroína exerce sobre um dependente desesperado. Embora você conscientemente consuma café e álcool para obter efeitos mentais específicos, o trigo é algo que você consome para se nutrir, não para experimentar um barato. Como as pessoas que tomaram o refrigerante na reunião evangelizadora de Dindonesa, você talvez não tenha consciência de que esse alimento, aprovado por todos os órgãos oficiais, está mexendo com a sua cabeça. É muito comum pessoas que eliminaram o trigo da dieta relatarem melhora no ânimo, humor mais regular, maior capacidade de concentração e o sono mais profundo, em questão de dias ou semanas, desde a última mordida numa rosca ou numa última garfada de lasanha. Entretanto, é difícil quantificar essas experiências subjetivas que não deixam marcas em nosso cérebro. Essas experiências também estão sujeitas ao efeito placebo, isto é, as pessoas simplesmente acham que estão se sentindo melhor,
Entretanto, fico impressionado com a constância com que elas ocorrem e com o fato de a maioria das pessoas as vivenciar, uma vez que se abrandem a confusão mental e a fadiga, efeitos iniciais da síndrome de abstinência. Eu mesmo experimentei esses efeitos e também os testemunhei em milhares de pessoas. É fácil subestimar a influência psicológica do trigo, até que ponto um inocente bolinho de farelo pode ser perigoso afinal. O meu pão é meu crack. O trigo é o highlight iceberg dos alimentos, e não há nada que se equipare a ele em seu potencial para gerar efeitos totalmente singulares no cérebro e no resto do sistema nervoso. Não há dúvida, o trigo provoca dependência em algumas pessoas, e em algumas dessas pessoas a dependência se transforma em obsessão. Alguns dependentes do trigo sabem muito bem que têm esse problema, ou talvez essas pessoas se percebam como dependentes de algum alimento que tem o trigo como ingrediente, por exemplo, massas ou pizza. Antes mesmo que eu lhes diga, elas já sabem que sua dependência alimentar preferida as deixa um pouco eufóricas. Ainda me arrepio quando uma dona de casa dedicada à família convencional e bem vestida confessa em desespero: o pão é meu crack, eu simplesmente não consigo largá-lo. O trigo pode determinar a escolha do alimento, a quantidade de calorias consumidas, os horários de lanches e refeições. Ele pode influenciar o comportamento e o humor, pode até mesmo dominar os pensamentos. Muitos dos meus pacientes, quando lhes apresento a sugestão de eliminar o trigo da dieta, relatam terem ficado obcecados com produtos de trigo, a ponto de, ao longo de semanas, pensar constantemente neles, falar sobre eles e salivar por causa deles. Não consigo parar de pensar em pão. Eu sonho com pão, dizem eles, o que leva alguns a sucumbir a uma frenesi de consumo de trigo e desistir da dieta em apenas alguns dias depois de terem a iniciado. Há também, é claro, o outro lado da dependência, quando as pessoas abandonam por si próprias os produtos que contêm trigo. 30% delas passam por algo que só pode ser chamado de síndrome de abstinência. Eu pessoalmente já vi centenas de pessoas relatarem fadiga extrema, confusão mental, irritabilidade, incapacidade para cumprir suas funções no trabalho ou na escola, e até mesmo depressão nos primeiros dias ou semanas após a eliminação do trigo. Consegue-se alívio total com uma bagel ou um cupcake, ou infelizmente o que é mais provável, 4 bagels, 2 cupcakes, um saco de pretzels, 2 bolinhos e um punhado de brownies, acompanhados na manhã seguinte por um horrível remorso pela recaída. É um círculo vicioso. Basta a abstinência de uma substância para que ocorram de imediato sintomas decididamente desagradáveis. Quando se volta a consumi-la, os sintomas desagradáveis desaparecem. Para mim, isso é muito parecido com a dependência química e sintomas de abstinência. Quem não experimentou esses efeitos acha que isso tudo é bobagem, que é um exagero acreditar que algo tão corriqueiro quanto o trigo possa afetar o sistema nervoso central como fazem a nicotina ou o crack. Existe uma razão cientificamente plausível tanto para os efeitos da dependência do trigo como para os das abstinências dele. O trigo não atua apenas sobre o cérebro normal. Ele afeta também o vulnerável cérebro anormal, e as consequências disso ultrapassam a mera dependência e abstinência. Estudar os efeitos do trigo sobre o cérebro anormal pode nos ensinar algo sobre por que motivo e de que maneira o trigo pode estar associado a esses fenômenos. Com base nesse pequeno trecho do livro Barriga de Trigo, deixo para vocês, queridos ouvintes do Encontro Marcado, decidirem se estão dispostos a viver uma vida livre desses produtos ou vão continuar escravos deles. Espero que este áudio possa ajudar muitas pessoas que estão percebendo que tem alguma coisa errada no mundo e que as convergências mostram uma coisa e a realidade outra. Vamos acordar para um novo mundo, onde nós, como consciências, estaremos no controle de nossas vidas e nada mais de ruim vai acontecer em nossa jornada. Se você gostou desse áudio, compartilhe com os amigos e família. Não deixe de dar o like, ele é muito importante para o canal e para levarmos mais conhecimento a todas as pessoas. Hoje fico por aqui e se você desejar, fique com a gente e nos vemos no próximo Encontro Marcado. Obrigado.